Aliás, para você que ainda não conhece esse projeto, hoje a gente está com essa live aberta aqui, né, para quem não é membro. Então, a gente quer que você conheça a comunidade Inteligov. Ela foi pensada para ser um espaço digital, aqui onde os profissionais das relações institucionais, governamentais, as áreas correlatas, possam reunir as suas ideias, compartilhar as suas experiências, encontrar oportunidades e novos talentos também, por meio de conexões, né, fazendo essas conexões aqui tão valiosas, e dessa forma contribuir para a inovação, para a interlocução entre o setor público e o privado, para a defesa de interesse, gestão de stakeholders, construção de políticas públicas e tudo que diz respeito, né, a essa área. Então, hoje é um dia muito especial, pois nós estamos aqui, né, dispostos a fazer com que você conheça essa iniciativa e, quem sabe, aí se envolver e fazer parte desse projeto que para a gente é tão bacana. Então, se você deseja conhecer mais sobre a comunidade, eu vou pedir para você acessar www.inteligov.com.br/comunidade. Aí você pode fazer a sua inscrição gratuita e começar a criar as suas conexões, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para o Rafael Caldas, nosso fundador e CEO aqui da Inteligov, para ele dar início aqui ao nosso evento e receber o nosso convidado especial, o Marcelo Bardi, mestre e doutor em ciência política. Então, Rafa, agora é com você. Um prazer recebê-los aqui na comunidade. Bom estar aqui de novo com todo esse pessoal, recebendo hoje o Marcelo, que é um grande amigo, e mais que isso, um cara... Isso não credencia ninguém, né, ser meu amigo, mas é um cara que tem credenciais muito melhores do que essa. Uma figura super relevante do meu ponto de vista nessa nossa área de HelpGov, de advocacy, especialmente nessa atuação no terceiro setor. O Marcelo tem uma carreira acadêmica muito interessante, está atualmente com projetos que valem a pena a gente conhecer e discutir, e também atua muito tempo nessa área de RIG, né? Então, Marcelo, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite, e bom falar contigo. Se apresenta aí para o pessoal, por favor, para quem não te conhece. Boa noite, obrigado, Rafael, pelo convite, Ana também, é um prazer estar aqui com vocês. O Rafael já é parceiro, né, um amigo e parceiro dessa atuação em advocacy, em relações governamentais há um bom tempo já, por isso é um prazer, quando ele encontrou da comunidade, não conhecia, fiquei feliz com o convite, mais uma pedrinha aí dessa extensa parceria. Bom, comecei minha carreira, vou começar, né, de trás para frente, contando aí desde o início a minha carreira, e aí eu vou chegando no HelpGov, que foi muito por acaso. Eu me formei em Relações Internacionais, aqui na PUC de São Paulo, em Ciências Sociais, na USP, eu fiz as duas juntas, e aí eu me interessei na verdade, eu me interessei muito por ciência política, desde o início do curso de Relações Internacionais, por isso eu prestei Ciências Sociais, na verdade, no final do primeiro ano da PUC, e aí, enfim, gostei tanto de ciência política que resolvi seguir essa área, fazer mestrado e doutorado na ciência política, sempre lá na USP, né? E assim que eu comecei o mestrado, né, enfim, comecei a graduação em 2003, 2004 na USP, aí depois fui fazer o mestrado na área de ciência política, mas teve um hiato aí antes de eu fazer o mestrado, e nesse meio tempo eu estava um pouco perdido sobre o que eu queria fazer, e eu acabei caindo, assim, abriu vaga, você estava tentando para qualquer coisa em todo lugar, aquela coisa quando você é novo, acabou de sair da faculdade, não sabe bem o que fazer. Bom, assim como você também não está trabalhando diretamente, né, na área do direito, que é a sua formação principal, embora esteja muito conectado, na verdade, né, se a gente olha mais a fundo. Mas eu também estava meio perdido, parecendo um pouco de tudo, é isso que eu caí numa vaga na Prefeitura de São Paulo, aqui na Secretaria de Relações Internacionais. E aí eu tomei gosto por essa parte do setor público, por políticas públicas, né? Eu estava atuando dentro da máquina, mas gostei muito dessa atuação, né? De atuar com
o público amplo, ou seja, na verdade, para a sociedade como um todo, a sociedade paulistana, essa possibilidade, né, de fazer projetos que impactam a vida das pessoas, mesmo a Secretaria de Relações Internacionais sendo uma secretaria meio, que mais ajuda as outras secretarias, especialmente o que a gente fazia lá, era conectar as secretarias aqui, como de cultura, infraestrutura, com secretarias correspondentes, correlatas em outras cidades com as quais a gente tinha parceria, outras cidades do mundo. Mas, apesar de ser esse apoio, né, com uma secretaria meio, mas a gente se orgulhava muito, ficava muito feliz de poder contribuir para projetos que impactavam boa parte, enfim, uma parte da população. Enfim, aí ficou esse gostinho. E aí eu fui para o mestrado, aí volto para a carreira acadêmica. Aí fiquei uns 3 anos aqui na prefeitura e fui fazer o meu mestrado em ciência política. Eu já queria ter começado o mestrado, não ficado esses 3 anos de ato, mas eu não sabia bem o que pesquisar. E aí, enfim, eu sabia que tinha a ver com essa questão de políticas públicas, mas não sabia o quê. E aí eu fui cavucando um pouco, fui perceber que tinha muito pouca gente no Brasil estudando lobby, estudando influência política. E como a gente sabe, a política é altamente influenciada por atores externos ao Estado. E por atores estatais, mas também por atores externos ao Estado. E acho que no Brasil isso tem a ver aqui, depois a gente pode até desenvolver isso se houver interesse, essa falta de atenção ao estudo de lobby, porque o Brasil é uma referência internacional, e talvez essa seja a única grande contribuição da ciência política brasileira. Tem também outros estudos sobre participação social que são relevantes, mas talvez a maior, mais marcada contribuição da ciência política brasileira para a ciência política internacional seja a explicação do funcionamento do presidencialismo de coalizão no Brasil. Então, são os estudos legislativos, do sistema partidário e tal. E aí, com isso, eu acho que a ciência política acabou se fechando muito nesse tipo de análise, né, de como funcionam as votações no Congresso e tal, e teve um olhar mais desatento aos grupos de interesse que atuam nas políticas públicas. E aí, quando eu percebi isso, falei, é por aqui que eu vou. E aí, no mestrado, eu estudei inclusive foi difícil de achar um orientador, eu peguei um orientador da USP Leste, que em tese nem deveria estar orientando ali, mas por convênio ele pôde me orientar. E aí eu estudei o lobby na regulação da publicidade de alimentos não saudáveis na Anvisa. A Anvisa fez uma proposta e eu estudei o lobby ali no executivo, num órgão do executivo, né, da administração indireta, que é a Anvisa, uma agência reguladora, mas também acabei olhando os votos, vários atores que foram mobilizados, seja do legislativo, seja de outras áreas do executivo e até o judiciário, para entender o caso como um todo. Aí eu peguei gosto de vez por isso, né? Aí assim que eu acabei o mestrado, eu já engatei no doutorado e ao mesmo tempo fui ter minha primeira experiência de advocacy. Eu comecei a trabalhar no Instituto Sou da Paz. Então, aí, isso daí lá para 2013, tem 10 anos agora, é quando consolida, né, consolida não, como inicia esse processo de atuação, tanto de pesquisa quanto de atuação prática. Então, 2013, ali eu entro no doutorado, entro no Sou da Paz. E eu entrei justamente pelo mestrado, pela pesquisa de lobby. Foi isso que chamou a atenção do pessoal do Sou da Paz. Esse cara tá da ciência política, estuda isso, ele pode ser interessante para a gente, para poder atuar lá no Congresso. E aí eu entrei no Sou da Paz, mas confesso que no início, né, uma ONG, não sei se todos conhecem, é uma ONG bastante relevante no cenário nacional brasileiro, que atua com políticas de segurança pública, especialmente controle de armas. Mas no começo, a coisa estava meio calma ali no Congresso, eu fui mais puxado para a área de pesquisa, eu fazia mais pesquisas sobre controle de armas no Brasil, também para influenciar o setor público. A gente levava essas pesquisas para o judiciário, para o executivo, para o legislativo, mas não tinha uma atuação mais intensa. Só no final, enfim, mais para frente, dentro do Sou da Paz, que eu comecei a atuar mais ali no Congresso, no executivo, porque aí começaram a tentar revogar o Estatuto do Desarmamento, que é a principal lei brasileira de controle de armas, e aí eu fui lá e fiquei lá. Aí eu comecei a ver como funciona por dentro, como se faz o lobby direto lá no Congresso e tal, é ali que eu começo a atuar mesmo. Na paralela, comecei a dar aula nesse período, e na paralela eu comecei a fazer minha pesquisa de doutorado, que ela é um pouco mais ampla, ela não é bem de lobby quanto uma atuação concreta em algum órgão,
mas ela tem a ver com influência, porque eu estudo aí não mais a Anvisa, mas a ANS, que é a Agência de Plano de Saúde. E aí eu monto uma rede de conexões, rede de relações entre diretores da ANS, políticos que têm interesse na ANS e empresários do setor. E aí, com isso, eu consigo ver quem indica quem, quais são as forças políticas por trás, que, no fim das contas, influenciam a ANS. Então, foi mais um estudo de jogo de relações, de como isso implica em certas nomeações e como isso, por sua vez, impacta nas decisões tomadas. E aí, só acelerando um pouquinho aqui para não ficar tempo demais nessa parte, só dizer que depois eu passei por outras ONGs, eu fui para a Endeavor, uma ONG de empreendedorismo, que hoje está atuando forte na reforma tributária, era para estruturar um pouco a área, ali estava muito mais desestruturado que o Sou da Paz, eles não sabiam sequer o tema a atuar, não conheciam, não sabiam o que significava atuar com a advocacy, então fiquei um ano lá mais estruturando a área, definindo a agenda de atuação, e agora eu estou já, depois eu fui fiz uma pausa aí, saí do Sou da Paz, né, para ir para fazer um pedaço do meu doutorado sanduíche lá em Colômbia, Nova York, aí voltei, fui para a Endeavor, e depois fui para a CT Promoção da Saúde, que é uma ONG na qual eu estou hoje, que atua com políticas de promoção da saúde, mais especificamente controle do tabaco, do álcool e promoção da alimentação saudável. E só dizer que... Então, eu sigo atuando com a advocacy fortemente, acho que a gente vai desenvolver esse assunto aqui hoje, e eu venho dando aula desde 2012, mas desde 2017 eu estou na ESPM, dando aulas no curso de Relações Internacionais, mas focado em instituições políticas e Helgov, o nome da disciplina, Instituições Políticas e Relações Governamentais. Então, eu explico o funcionamento do presidencialismo de coalizão e do legislativo, mas com esse olhar de quem atua. Então, ver como é que o desenho do sistema impacta quem atua. É importante para quem atua em relações governamentais saber como funciona, como é o sistema político daquele país, quem tem mais influência, quem tem menos, às vezes a gente não leva isso em consideração. E eu dou aula disso já há 6 anos lá na SPM, e dou aula também no MBA de Relações Governamentais na GV, sobre o processo legislativo, e também estou na GV Administração Pública, na graduação e no mestrado, dando aulas sobre advocacy. Então, enfim, dei um panorama aí geral para a gente começar. Bacana, Marcelo. Interessante eu soube recentemente dessa sua atuação na GV, na administração pública, na graduação, com essa disciplina que parece que é uma disciplina nova, né? E acho que é interessante isso em termos de como nossa área está se desenvolvendo. Parece que é o primeiro ano dessa disciplina, né? Advocacy e Relações Governamentais, é isso? É isso. Já tem na GV o MBA de Relações Governamentais, mas o MBA ele é separado, né? A educação executiva da GV. Agora, na GV mesmo, começou nesse semestre a ser oferecida, nesse semestre, ser oferecida essa disciplina de Advocacy e Relações Governamentais como uma disciplina eletiva, né, optativa, na graduação e no mestrado profissional. E, de fato, você vê, Rafael, que a USP, em Relações Internacionais, também começou a oferecer curso de extensão em Helgov, parece. O INSPER já oferecia há um bom tempo. Dentro da SPM, onde eu dou essa disciplina, agora mudou, mas antes a gente tinha uma minor de Helgov, ou seja, dentro do curso de Relações Internacionais, você podia escolher no 5º semestre, você ia para uma trilha, que a gente chama de minor, mais para relação com investidores, finanças internacionais, ou para Helgov. Então, a SPM foi até pioneira nisso, e a GV agora está correndo atrás, a USP, todo mundo correndo atrás disso. Interessante. E essa optativa, ela é oferecida para a administração pública apenas ou para a administração de empresas também? Ela é aberta para quem quiser. Aberta. Eu tinha alunos do direito lá. Legal. Bacana. Marcelo, o tema aqui, né, especificamente sobre RIG, Advocacy, é a atuação especificamente no terceiro setor. E eu acho que seria interessante a gente meio que criar um consenso aqui sobre exatamente o que é o terceiro setor, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala em terceiro setor, o que a gente está imaginando? Vem daquela divisão clássica, né, essa ideia dos setores, em que a gente tem o primeiro setor, composto pelo Estado nas suas mais diversas frentes, né, governos, federal, subnacionais, né, estados, municípios, os 3 poderes e tal. O segundo setor, isso da definição histórica, né? O segundo setor é o setor de mercado, propriamente dito, ou seja, o setor privado,
em oposição ao primeiro setor, que é o público, é o setor privado, que visa o lucro. Então, é um setor privado que visa ao lucro. E o terceiro setor é um setor que é esse que não é nem o mercado, nem o Estado, e que ele também é uma entidade privada, né, porque ele não é estatal, mas, diferentemente do segundo setor, que é o mercado, ele não visa o lucro. Então, ele faz atividades de apoio ao Estado, de cobrir buracos onde o Estado não alcança, seja e aí nas mais diversas temáticas, educação, saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico. E aí, dentro desse do terceiro setor, você tem um balaio de gato de organizações aí, porque você tem fundações, institutos, inclusive institutos empresariais, né? Você tem Instituto Unibanco, Instituto Itaú, Instituto C&A, você tem fundações, você tem sindicatos, você tem ONGs, né, que é onde eu sempre atuei. Então, você tem vários tipos de organizações com origens e desenhos até jurídicos diversos, mas todas são entidades de direito privado que atuam justamente para promover algum bem público. Então, é nesse sentido também, diferentemente do segundo setor, que visa o lucro, ela visa a contribuir ao bem público de maneira geral. E aqui eu gostaria de, como eu trabalho na parte de ONGs, eu queria fazer uma distinção importante, Rafael, que é a seguinte: dentro de ONGs, quando você fala ONGs com a maior parte das pessoas, porque no Brasil você tem quase 1 milhão de ONGs, pelo último estudo IPEA que eu vi, acho que era 800 e tantas mil, quase 900 mil. Então, assim, é um número absurdo. E quando as pessoas pensam em ONG, elas pensam naquela coisa mais de bairro, pequena, que vai ajudar a prestar algum serviço, justamente onde o Estado, colaborando com o Estado. Então, vai distribuir uma cesta básica, vai ajudar uma comunidade num serviço de saúde, num serviço de educação. Agora, as ONGs em que eu atuei, isso aqui é importante até para o tema desse nosso bate-papo, não são essas ONGs que prestam serviços. Inclusive, algumas têm parceria formal com o Estado, né? Ou seja, o Estado contrata para ela oferecer algum serviço público que o Estado não consegue oferecer, não consegue ofertar. Mas um número bem menor de ONGs são essas ONGs que fazem advocacy, né? Que acho que a gente vai falar mais sobre isso, que atuam tentando influenciar as políticas públicas. É diferente, não é prestando um serviço em parceria com o Estado, mas é influenciando o Estado, tal qual muitas outras entidades do terceiro setor ou empresas do segundo setor. Esse é um número bem menor, até porque para você fazer esse tipo de trabalho de advocacy, você precisa de estrutura, recursos humanos, financeiros. Então, é uma fração, não saberia dizer o número, mas certamente é um número irrisório dentro do país das organizações não governamentais do terceiro setor que fazem advocacy. E além dessa divisão dentro desse contexto de ONGs, a gente tem também algumas entidades sem fins lucrativos que me parecem bastante diferentes disso que você está falando, né? A gente tem principalmente essas que fazem advocacy. Então, a gente tem uma série de associações, por exemplo, que representam algum setor econômico, a gente tem sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, a gente pode falar, então, que existem vários terceiros setores, ou isso não é terceiro setor, é terceiro setor? Como que você vê esse outro tipo de instituição, esse outro tipo de organização? É uma boa pergunta. Não, eu diria que são instituições do terceiro setor também, porque, bem ou mal, você pega uma associação, uma associação que reúne ali um conjunto de empresas, por exemplo, ela não vai visar ao lucro ali, mas vai visar a defesa dos interesses daquele setor de alguma forma, né? Então, assim, para o desenvolvimento econômico do país, por exemplo. Então, nesse sentido, ela entraria no terceiro setor também. Mas, claro que existem diferenças dentro do terceiro setor, né? Então, tem organizações que... Vou pegar esse mesmo exemplo que você deu, que eu estava dando, por exemplo, uma associação empresarial, ela não visa o lucro necessariamente, mas visa defender aquele setor. Então, assim, ela está ali prestando um serviço de tentar desenvolver o país, mas por meio do fomento àquele setor.
Então, assim, aquele setor que visa o lucro, né? Um conjunto de empresas daquele setor. Várias outras organizações não visam lucro tampouco, como essa associação desse exemplo hipotético, mas ela tampouco representa um conjunto de organizações que visam lucro. Então, elas são direitos difusos. Então, a educação de maneira ampla, saúde de maneira ampla, sem estar necessariamente ligado a um setor. Então, eu diria que tem diferença nesse sentido. Né? Então, aí nesse sentido, sim, eu diria que aí tem vários terceiros setores, como você colocou. Eu acho que muda um pouco os objetivos, o que ela está querendo, quem ela representa, mas está dentro do terceiro setor pela definição mais ampla. Quais peculiaridades você diria que existem, se é que existem, do RIG no terceiro setor, da atividade de relações institucionais e governamentais no terceiro setor? Existem algumas limitações, facilidades, ou a coisa é completamente similar ao que acontece em outras esferas, né? O que você diria que um profissional de RIG precisa saber para atuar no terceiro setor e o que uma organização do terceiro setor precisa saber para ter uma atuação em advocacy em RIG? Antes de te responder isso, outra coisa também que eu lembrei agora de responder sua pergunta anterior né, que você falou de diferenças dentro do terceiro setor, porque a gente, né, tem o segundo setor que obviamente também atua em relações governamentais, e tem o primeiro setor também, né, porque frações do Estado fazem lobby em si também, né, geralmente a gente pensa em lobby do entes privados atuando junto ao Estado, mas também tem aí, enfim, tem várias definições aí, mas e tem crescido no Brasil. Eu tenho estudos com o professor Manuel Santos, da Federal de Minas, que a gente mostra o número de lobistas cadastrados na primeira secretaria da Câmara, e que cresce ao longo do tempo, desde a redemocratização no Brasil, e você vai ver um dos que mais cresce são representantes do próprio Estado. São assessorias parlamentares, as ASPAR dos ministérios, as agências reguladoras que foram criadas na década de 90 que não existiam. Então, isso é interessante. Os tribunais, então isso é interessante de notar também. Sobre a sua pergunta, olha, pegando mais dos exemplos que eu conheço mais de perto, né, que são organizações não governamentais que atuam com sistemas difusos de interesse público, não representando um setor especificamente, né, então segurança, saúde, educação. Primeiro, bom, tem menos recursos, né, porque ONGs são organizações sem fins lucrativos, não consegue gerar recursos para si própria, depende de financiamento. Geralmente, essas ONGs maiores que atuam com isso precisam de financiamento externo, porque isso é um gargalo no Brasil, seja legal, seja cultural, de você conseguir ter doações para esse tipo de atuação. Diferentemente dos Estados Unidos, que um monte de famílias lá, de institutos, fundações, atuam dessa maneira. Então, assim, há uma simetria de recursos grandes, né, entre ONGs e outras áreas, como empresas privadas. Outro ponto, quando você trabalha com questão de recursos, e aí recursos a gente fala recursos humanos, financeiros, organizacionais, né, enfim. Outra coisa é a questão do tipo de atuação, no sentido de quando você atua com educação, com saúde, você acaba tendo uma atuação talvez mais ampla, a minha impressão. Por exemplo, se eu estou lá defendendo, sei lá, o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, aumento de recursos para o Fundeb, aí você usa um monte de estratégias, você vai, bem abertas, né? Você vai atuar, vai fazer campanha em rede social, vai fazer campanha com a população, vai escrever artigo de opinião, vai atuar no executivo e no legislativo fazendo lobby. Você faz um pouco de tudo. Por exemplo, pegando uma empresa especificamente, a depender do tema dela, se for polêmico, se for consensual, se não for bem visto, ela não vai fazer uma atuação tão ampla desse tipo, né? Vai fazer mais uma atuação de bastidores, produção de conhecimento ali para entregar materiais para o parlamentar, atuação legítima, mas diferente, acho que fica mais restrita. As ONGs, geralmente, quando ela atua com esses temas amplos, ela tem um leque muito grande de atuação. E uma coisa que é bacana no trabalho de ONGs que é menos segmentado também, até por causa disso, seja por esses dois aspectos, seja pelo tema de atuação, seja por ter menos recurso, ser menor,
a atuação é menos segmentada. O que eu quero dizer com isso? Numa empresa em HealthGov, você vê aqueles departamentos de HealthGov todos geralmente pequenos, pouca gente, responde a um vice-presidente, mas que é de várias áreas, de comunicação, de não sei o quê, e elas têm que brigar por espaço, para mostrar a importância da área, o profissional de HealthGov sofre, né? Tentando mostrar a importância da área, de que resultados que ele traz para a empresa, e cada passinho que ele dá é um esforço enorme. Nessas ONGs, não. O advocacy é o cerne dela e é o objetivo final. Então, assim, eu, enquanto um profissional dessa área de advocacy, como as ONGs chamam, eu estou em tudo que é área. Assim, eu atuo no Congresso, traço as estratégias de atuação no Executivo, no Legislativo, mas eu demando diretamente para a área de pesquisa que dado que me falta para apresentar no Congresso, eu puxo a comunicação para fazer campanhas ou um tuitaço quando eu preciso para influenciar um parlamentar, ou fazer uma campanha na TV para dizer, esse tema não está ressoando no Congresso, está fraco, eu preciso que vocês atuem na população com campanha. Dou sugestões para o jurídico entrar em algum tipo de atuação. Então, assim, tem esse trabalho mais fluido entre as várias áreas que me deixa muito legal, sabe? Você atua de forma abrangente. E aí, até por causa disso, finalizo dizendo, você falou aqui que habilidade, né, o que um profissional da área tem que ter, eu acho que tem que ter essa flexibilidade para atuar de várias maneiras. Então, um conhecimento que você possa ter amplo, você vai aprendendo um pouco de comunicação, um pouco de gestão de projeto, um pouco de sistema político, e gostar de de ter essa flexibilidade, essa maneira de atuar bem diversa, em que você vai escrever um artigo, essa semana eu escrevi um artigo de opinião, semana passada eu estava com uma agência de comunicação, na semana anterior eu estava em Brasília conversando com um deputado, então é bem ampla assim, a atuação diversa. Interessante, um ponto que você trouxe aqui sobre a falta de recursos, me ocorreu que além de ser uma dificuldade em si, muitas vezes ela cria outros problemas, né? Não é incomum, como os direitos são difusos muitas vezes, como os direitos são coletivos, ou de toda forma você não consegue individualizar a quem beneficia diretamente aquele pleito, aquela atuação. Somado isso à falta de recursos, muitas vezes a gente tem visto apontarem o dedo, levantarem questionamentos de quem custeia essa ONG, quem está botando dinheiro e, portanto, da onde vem o interesse na defesa dessas pautas, né? Como que é lidar com isso? Como que você já passou por isso? Quais as estratégias que você usa para lidar com esse fator? Não, você traz um ponto bem interessante, capcioso de alguma forma, porque sempre surge realmente essa discussão, né? Quem financia essa ONG para fazer advocacy? Porque essas são as que têm mais recursos, né? Então, quem que está te financiando para vir aqui em Brasília falar com esse deputado, estar nessa audiência pública? E isso precisa ser dito, precisa estar transparente, né? Então, eu defendo essas organizações nas quais eu trabalho, que a gente precisa defendo inteiramente sempre que a gente precisa ser o mais transparente possível. De onde vêm os recursos? Geralmente, essas grandes ONGs têm recursos de fundações internacionais. Fundação Bloomberg, Fundação Open Society, são grandes fundações internacionais que mandam recursos para o mundo inteiro em algumas pautas. E por isso que eu digo também, você vê, e a gente, por isso, fica a reboque, às vezes, de decisões internacionais, onde a gente vai atuar ou ter recursos para atuar. Por isso que eu também aqui defendo que a gente insto o empresariado nacional também a se envolver nas várias causas aí, para a gente poder ter mais capacidade de atuar, uma diversidade maior de temas. E, claro, se a gente está falando de financiamento internacional de algum grupo ligado a algum bilionário aí de outro país, a gente está falando de um financiamento privado, né? E aí você precisa ter muito bem claro. Então, enfim, isso está transparente nas organizações que eu trabalhei, sempre está transparente lá, tem no site, de onde vem recurso, etc., quanto recebe. E a gente tem que ter claro que, óbvio, que também tem esse conflito aí, né? Ou seja, estou recebendo de um empresário bilionário que pode ter interesse em alguma área. Mas o que a gente faz é na operação, no projeto, quando a gente recebe, geralmente esse financiamento não é institucional, ele é por projeto. Tenta se blindar ao máximo, colocar as atividades que a gente vai fazer e colocar uma separação. Então, geralmente, você tem até um intermediário entre o financiador e a gente,
para garantir que a gente no dia a dia não tenha nenhum tipo de interferência na atuação. Interessante. Eu estou vendo o chat aqui e lembrar, pessoal, a gente tem essa sessão aí onde vocês podem fazer perguntas, comentários, então fiquem à vontade aí para interagir também. Mas o Gabriel está lembrando aqui que tem até uma CPI sobre ONGs rolando no Senado, né? Super recente, de uma semana atrás a instalação, né? E mais dessas ONGs que você fez essa divisão lá no início, que recebem recursos estatais para prestar serviços, né? OCIPs, especialmente organizações sociais, né? Exatamente. Eu ia mencionar a CPI, que bom que ele lembrou, porque eu ia mencionar, acabei esquecendo depois. Eu ia falar assim, eu acho justo, assim, teve um marco civil, né, do terceiro setor, que acho que é 2014, uma lei, eu acho justo que tenha transparência na atuação dessas organizações, é mais do que necessário, porque se recebe dinheiro do Estado, tem que ter transparência. E mesmo no caso das ONGs, que eu mencionei, que são as nas quais eu sempre atuei, e hoje eu atuo em uma delas, que não recebe dinheiro público, e, portanto, não tem o dever de transparência tão grande, digamos assim, quanto quem recebe, mesmo assim eu defendo, porque a gente está defendendo causas públicas. Então, assim, a gente precisa ter transparência também. E por isso é importante ter esse debate, sim, da atuação das ONGs, especialmente as que recebem dinheiro público, e por isso já teve vários casos aí de investigação sobre ONGs, o marco civil é importante. Essa CPI atual, eu acho enfim, ela vem com uma motivação política muito forte, que aí eu já acho que são outros 500, já não acho justificável. Mas, enfim, se encontrarem alguma coisa, ótimo, né? Quanto mais transparência, se daí conseguirem, que eu duvido, mas tirar alguma melhoria para o marco do setor, tanto melhor. Marcelo, falando dessas ONGs que atuam em advocacy mesmo, né? Essas ONGs sobre as quais você tem mais experiência, com as quais você tem mais experiência, elas atuam muito e chamam essa atuação de advocacy, né? Eu já tive a chance de conversar mais contigo e sei que você tem uma visão de que existem alguns pilares, você divide o advocacy em alguns pilares, né? Você quer falar um pouco sobre isso? O que seria exatamente advocacy? Que pilares são esses? Primeiro, assim, para fins práticos, Rafael, é isso que você falou, né? As ONGs, o setor privado empresarial geralmente chama de RIG, né? Relações institucionais e governamentais. As ONGs, para se diferenciarem, costumam gostar de chamar de advocacy. Isso do ponto de vista prático do que acontece no Brasil, né? Como os setores se autodenominam, ou autodenominam sua atuação. Conceitualmente, advocacy tem a ver com você defender e promover uma causa, até do ponto de vista acadêmico. Advocate, o termo vem daí, de você advogar por uma causa. E aí, estrategicamente. E aí, eu gosto de dizer que tem alguns pilares para você atuar por uma causa. E aí, nesse sentido, veja, se é uma causa, uma atuação estratégica junto a uma causa, por uma causa, você vai ter qualquer tipo de organização fazendo advocacy. Aí não é uma divisão por estatuto jurídico, algo assim. Eu gosto de dividir em 4 pilares básicos o advocacy, embora às vezes eu acrescente mais alguns. Mas, assim, primeiro, produção de conhecimento. Eu acho que quem quer influenciar políticas públicas precisa levar dados científicos, né? Embora a ciência ande meio desacreditada aqui no país nos últimos tempos, andava pelo menos, a ciência tem que ser o rigor científico tem que ser a base para uma atuação junto ao poder público, né? O poder público precisa se basear em dados científicos, em políticas públicas exitosas, na avaliação de políticas públicas para ter para tomar decisões. Claro que não é só isso que é levado em conta, mas isso tem que ser um aspecto levado em conta. Então, a produção de conhecimento seria o primeiro pilar. O segundo é comunicação, que é uma atuação básica de advocacy, né? Uma dos pilares mais fortes, especialmente no terceiro setor. Então, é você comunicar tanto para a população, para sensibilizar, primeiro conscientizar, até educar, e depois sensibilizar e engajar. E no pilar comunicação, a gente também pode falar em comunicação direta com os políticos, né? Que é onde comunicação está junto aí com uma atividade de lobby mais diretamente. Você, por exemplo, fazer um tuitaço, você tentar mobilizar os políticos. Então, eu acho que essas duas coisas são importantes.
e mesmo essa comunicação junto à população e junto aos decisores públicos, né, aqueles que vão tomar decisão. E mesmo quando você atua junto à população, você está influenciando os políticos, porque, como eu gosto de dizer, né, político não rasga voto. Então, assim, se a população mudar de opinião sobre alguma coisa, isso vai ter reflexo na política também. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro é de mobilização, ou construção de coalizão, ou de trabalho em rede, ou seja, é difícil você fazer uma atuação sozinho quando você está defendendo políticas públicas. Até porque, gente, um dia que você ande na Câmara dos Deputados, por exemplo, vai lá numa terça, quarta-feira, é um negócio de louco. Tem 20 mil pessoas aproximadamente circulando ali, num dia comum. Então, assim, é uma disputa de pauta absurda. Tá todo mundo querendo atenção para o seu tema e acha que é o mais importante do mundo. Então, assim, se você vai sozinho, você perde força. Então, assim, esse pilar de mobilização é você conseguir construir coalizões, uma atuação em rede, para levar adiante sua causa com mais força, para você poder catalisar aí a promoção da sua causa. E o quarto pilar é o lobby, propriamente dito. E aí, veja que interessante, eu coloco o lobby como um pilar de advocacy, que é justamente essa atuação direta, essa defesa de interesses e atuação direta junto aos decisores públicos para influenciar. E aí, você participar de audiência pública, você ir lá e levar seu documento informativo para um deputado, para um senador, uma reunião dentro do executivo, é o lobby. Então, os 4 pilares principais que eu coloco são esses. Depois, enfim, às vezes eu trago também litigância estratégica, trago advocacia internacional, se quiser posso falar mais sobre isso também, mas esses são os 4 principais. Legal. Então, para você, lobbying seria algo dentro de advocacy, é isso? É isso, lobby é uma perna fundamental do advocacy, mas o lobby está dentro de advocacy. Interessante. Eu acho interessante você falar um pouquinho, se puder, eu já tinha anotado isso aqui, que você mencionou da sua atuação, às vezes falando com o jurídico sobre como se posicionar. Eu imaginei que você estivesse falando de algo como entrar como amicus curiae em alguma ação de controle concentrado, algo do gênero. Como que é essa litigância estratégica? Como isso é usado? Vai além do amicus curiae? Como que isso é implementado na prática? Se você puder explicar um pouco para o pessoal também, talvez alguém não saiba o que exatamente é esse amigo da corte, né, o amicus curiae, como que é essa atuação? Tá. Vou dar... para trazer um caso concreto aqui, que fica mais fácil, né? Que o jurídico às vezes é uma área mais hermética. Estou sendo bondoso no uso da palavra. Por exemplo, a Anvisa proibiu o uso em 2012, o uso de aditivos em cigarro, ou seja, não poderia ter mais cigarros com sabor. Menta, cravo, tem mais de... Enfim, tem centenas, se não milhares de sabores no mercado. E a Anvisa proibiu. E aí a indústria entrou com um questionamento na justiça sobre isso. E aí conseguiram liminares e isso foi barrado. E aí vai mudando distância, né? Vai tendo várias decisões, mas assim, aí a gente entra com o amicus curiae, que é essa figura de amigos da corte, que é uma terceira parte que não faz parte do processo, né? Então, nesse caso, quando a indústria entra, a Anvisa vira a ré do processo, está sendo acusada ali, né? E o amicus curiae é essa possibilidade, você faz um pedido para aquele juiz, aquele tribunal, aquela corte que vai decidir, se você não pode ser um amicus curiae, que é um amigo da corte, justamente uma terceira parte que possa trazer subsídios para informar a decisão que vai ser tomada pelo judiciário. Então, é principalmente esse tipo de atuação que a gente faz. Então, a gente vai lá e compila um monte de documentos de informações do ponto de vista jurídico, mas com dados científicos, né, também aí, sobre a temática em si, e leva para ver se o jurídico pode, enfim, para ver se a gente consegue ajudar o judiciário a tomar uma decisão. Mas, às vezes, vai além também, porque, por exemplo, a gente pode, às vezes, atuar, por exemplo, em parceria com algum órgão de governo, como a Advocacia Geral da União, para o próprio governo entrar com alguma ação. Aí também é uma atuação, às vezes, mais de bastidores, assim como a gente faz com outros órgãos executivos. A Advocacia Geral é um ministério ali também. Pode ter esse tipo de atuação.
Às vezes a gente vai conversar direto com ministros do Supremo em relação a decisões que eles vão tomar. As pessoas acham que não, né? Mas nos intervalos lá das sessões plenárias na corte, tem uma parte de trás do Supremo que fica um monte de gente ali fazendo reunião de 5 em 5 minutos, eles vão recebendo um monte de gente. Então, assim, não deixa de ser lobby. Tem até uma discussão acadêmica, o quanto que no judiciário a atuação chamaria lobby ou não, mas assim, chame-a como quiser, isso existe. Então tem esses tipos de atuação também. Ou até um último que eu lembrei, que na verdade é um órgão que não é do judiciário, mas no caso eu já vi, enfim, áreas jurídicas entrando, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão ligado ao Poder Legislativo, que auxilia o Legislativo a fiscalizar o Executivo, mas que a sociedade também pode provocá-lo diretamente para analisar algum tipo de política pública que está sendo implementada pelo Executivo. Então também é um modo de influenciar. Super interessante, super interessante. Marcelo, estamos chegando aqui no finalzinho. Eu queria dar uma volta, fechar com algo que você mencionou lá no início, que foi falar um pouquinho sobre presidencialismo de coalizão. É uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que tem vindo conversar aqui. Eu acho que está tendo o presidencialismo de coalizão está sendo revisitado de uma certa forma, né? Tá sofrendo algumas mudanças estruturais significativas, né? O que você tem pensado sobre isso? Como você tem visto essa mudança? Você concorda que esteja acontecendo alguma mudança? Concordo plenamente aí com a sua avaliação e estou preocupado. Porque está mudando as bases mesmo. Veja, todos os presidentes do Brasil têm uma grande dificuldade para montar a coalizão, para governar. E só dá para governar com coalizão. Basta ver, se você pegar o governo Bolsonaro, que expressamente não queria montar a coalizão, você vai enxergar o presidente com o menor número de projetos de lei aprovado, o maior número de medidas provisórias devolvidas, o maior número de vetos derrubados. Ele não governou, o Bolsonaro. Assim, os dados, ele não governou no Congresso, por meio de leis, porque não fez coalizão. Só que você precisa de coalizão porque todo presidente tem um partido dele, tem um número muito pequeno de cadeiras na Câmara. E aí, assim, teve um processo no Brasil um primeiro processo mais estrutural, que foi de aumento do número de partidos no país. Então foi se tornando, desde o governo Fernando Henrique, cada vez mais difícil você construir a coalizão, porque tem mais atores envolvidos. Isso, felizmente, começou a ser barrado agora, já diminuiu o número de partidos nessa legislatura, graças à ótima, é bom elogiar quando é o caso, a ótima reforma política que foi feita em 2017. Então, assim, né, que implementou lá a cláusula de desempenho e a proibição da coligação em eleições proporcionais. Não, e aí já reduziu o número de partidos, estava te ajudando a retomar o filme. É isso, obrigado. Exato. Já reduziu o número de partidos significativamente nessa legislatura agora. Você vai ver cada vez mais partidos se fundindo, senão eles não vão sobreviver, não vão ter acesso a recursos. Então, isso vai até 2030. Lá eu acho que a gente vai ficar com 7, 8 partidos, que é o que a gente tinha lá há 20 anos atrás, o que é positivo. Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu, prejudicou a coalizão, a possibilidade de gerenciar a coalizão no país, mas isso, felizmente, está voltando a um nível de normalidade, por uma boa reforma política feita pelo Congresso. Agora, tem outra coisa, outro fator estrutural, que para mim é o segundo e talvez o principal, que é o legislativo está ganhando força frente ao executivo no Brasil. E isso você vê desde o começo dos anos 2000, quando aprovou lá uma PEC que mudou o trâmite de medida provisória, o executivo tinha muito mais força com as medidas provisórias, mas mesmo depois disso ele conseguiu manter sua força, apesar de que ele não podia ficar reproduzindo, renovando, reeditando medida provisória ad eternum. Mas, especialmente em 2015, em 2019, foram aprovadas emendas à Constituição que davam mais acesso ao Congresso, mais acesso ao orçamento para o Congresso, com as emendas impositivas, tanto individuais quanto coletivas. Primeiro aquelas, depois estas. E aí, assim, o Congresso ficou com um apetite enorme ali, e assim, com as emendas, eles podem influenciar para onde vão os recursos das políticas públicas. Então, o Congresso começou a poder ter muito mais força
E aí pode direcionar, né, o dinheiro para uma escola, para um posto de saúde, para não falar de corrupção, que vimos o orçamento secreto, que felizmente o Supremo proibiu. Mas então, assim, isso tem um prejuízo para as políticas públicas no país. Acho que a gente pode ter grande chance de estar perdendo qualidade das políticas públicas. E isso traz uma dificuldade enorme para o executivo, que ele começa a ter menos manejo do orçamento, então ele não consegue implementar as políticas públicas como ele quer. O presidente foi eleito com uma plataforma política, com uma agenda nas eleições, e ele não consegue mais montar a coalizão do jeito que ele gostaria, porque o Congresso agora tem uma outra forma de influenciar, então ficou mais difícil para ele tem menos poder de barganha. Basta ver o que está acontecendo com o Lula agora. E no caso do Lula, adicione-se ainda um aspecto conjuntural, que é o Lira, que veio de um período em que ele tinha orçamento secreto e que ele conseguiu distribuir recursos dentro do Congresso, tem um monte de aliado que permanecem, e num período em que o presidente não quis governar, que é o Bolsonaro. Agora o Lula, então, está com um cenário terrível para governar. E não é só o Lula, o próximo que vier também vai ter. Então, assim, tem esse aspecto conjuntural do Lira, mas ainda tem essa força do legislativo. E aí, assim, o legislativo, a gente entra num novo patamar em que o legislativo vai participar mais ativamente das decisões, mas aí significa um presidencialismo ali compartilhado, diferente do que a gente teve até hoje. E aí, para isso, o legislativo precisaria se capacitar, se engajar muito mais, mas pelo nível que a gente tem no legislativo, é complicado. Eu estava conversando com a deputada Jandira Fegali do Rio de Janeiro na semana passada, e ela é uma deputada que está há muitas décadas na Câmara, e ela disse que ela conseguiu pegar um finalzinho da transição lá do Ulisses Guimarães na Câmara ainda, né, que conduziu à redemocratização do país, à promulgação da nossa Constituição Cidadã, e ela disse que lembra dele falando para ela, falou, olha, se você acha que esse Congresso é ruim, espere o próximo. Então, assim, por isso que eu disse no início que eu estava preocupado com esse Congresso que a gente tem, me preocupa o Congresso puxar para si atribuições de destinação de recursos para a política pública, de elaboração de política pública. Então, eu acho que a gente precisa ter o presidente brasileiro, não estou falando do Lula, precisa reconquistar de alguma forma parte dos seus poderes, da sua autoridade. Senão, ou a gente vai ter uma piora nas políticas públicas, ou a gente vai ter uma crise institucional muito grande. Talvez, eu acho que esse declínio na qualidade das políticas públicas é talvez a consequência dessa dinâmica que mais me preocupa, porque realmente você está tirando, você falou já da necessidade das decisões serem tomadas com base em experiências exitosas, com base em fatos concretos, né? E muitas vezes, na hora que você desloca isso para o legislativo, você acaba perdendo essa experiência técnica e tudo mais. Me pergunto, por outro lado, se o caminho é inevitável, se outorgar certas responsabilidades também não seria o caminho para a qualidade voltar a subir, né? Ao invés da gente pensar que, como a qualidade é tão ruim, o caminho seja necessariamente não entregar nenhuma responsabilidade. Já falando sobre uma aspecto, eu concordo com você, eu acho que o presidente da República tem que retomar, o executivo tem que retomar uma série de prerrogativas fáticas que não estão mais sendo conquistadas, mas acho que é tudo muito, muito complexo hoje ainda, né? E como para onde a gente vai caminhar nessas discussões de semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo, seja lá o que for, que é uma discussão que ainda está na pauta. Mas, Marcelo, infelizmente, estamos batendo no fim aqui, passou voando. Eu queria só encerrar com uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo aqui. Como a gente tem na comunidade, eu já mencionei várias pessoas que estão em início de carreira, estão começando. Que competência, seja competência técnica, seja competência comportamental, você destacaria para um profissional de RIG que está começando hoje? Cara, investe nisso. Tem que ser uma pessoa, você já mencionou a facilidade em lidar com vários temas, meio que um perfil generalista confortável, né? Está confortável em lidar com vários temas, mas gostaria de destacar alguma coisa? Resiliência é um atributo importante, porque assim, quando você trabalha com mudança de políticas públicas, a decisão e o resultado não está na sua mão. Aliás, essa é até a dificuldade de se estudar lobby, né? Você vai falar, tal coisa aconteceu porque teve pressão daquele cara, mas será que foi isso mesmo? Será que o político já não queria fazer isso?
Mas quando você está atuando na prática, as decisões não cabem a você. Você não tem voto, não tem caneta. Então, assim, e as mudanças levam muito tempo. Então, você precisa ter uma capacidade de se frustrar e dar a volta por cima. Então, assim, resiliência é uma coisa, se você se abate muito facilmente, se frustra porque as coisas não andam, porque tem um monte de interferência, porque os interesses opostos são enormes, você não vai conseguir ir muito bem. E junto com essa resiliência tem a ver também uma flexibilidade, como eu já mencionei, você falar com gente que você não gosta, com quem você não concorda, vai ouvir, nesse congresso que deu uma piorada, você vai ouvir umas groselhas enormes, você precisa manter a calma, então ter essa flexibilidade. E empatia também, aí só falando de habilidades interpessoais aqui, né? Empatia é importante, você conseguir falar com alguém de quem você discorda e conseguir construir uma relação, encontrar pontos em comum, encontrar por onde você caminha. Então, assim, eu tenho reforçado essas habilidades porque empatia e também a questão de comunicação, né? Você sentir a vontade de se comunicar, se apresentar, se construir relações, para poder construir coalizões, apoio. Isso tudo é muito importante, né? Como eu acho que a gente já fala muito dessas competências mais técnicas, conhecer o processo legislativo, conhecer não sei o que, resolvi focar nessas interpessoais que eu acho que são cada vez mais importantes, porque independentemente do curso que você fez, etc., se você se debruçar sobre os temas, etc., você aprende. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por você ter topado essa conversa. Eu achei sensacional, aprendi pra caramba. Sempre aprendo com você e é um prazer ter sua amizade e sua companhia nessas discussões. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade, foi ótimo o bate-papo, bem, né, super descontraído aqui, falando de temas bem importantes, de Helgov e para o país também, então adorei, gosto muito, admiro muito o trabalho que vocês fazem aí no Inteligov, então, enfim, para mim foi uma honra aí, sempre bom revê-lo e bater papo com você, e prazer, Ana, também. Valeu. Pessoal, antes de passar para a Ana de volta, só lembrando aqui a comunidade, como ela disse, inteligov.com.br/comunidade. Vocês podem se cadastrar, ter acesso gratuito à comunidade, já são hoje mais de 300 profissionais cadastrados aqui. Vocês têm acesso a essas gravações, a uma série de conteúdos, além de todo esse networking que a Ana já mencionou. Venham fazer parte, vai ser ótimo ter vocês aqui com a gente e obrigado por terem participado desse bate-papo aqui. Aninha, é contigo. Obrigada, Rafa. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer ter vocês aqui conosco essa noite. Foi muito bacana esse bate-papo, né? Mais um grande encontro aí, né? Para os nossos encontros, né? Mais um grande bate-papo. Eu agradeço todo mundo também que ficou conosco até agora. Lembrando que o Rafa disse, né? Façam aí a sua inscrição, venham participar. Esse espaço é totalmente construído pelos membros da comunidade, então a participação de vocês realmente é muito importante para a gente continuar fazendo com que essas ideias sejam construídas e disseminadas. Então, nós contamos aí com a sua presença. Fiquem ligados que durante a semana a gente também vai comunicar os próximos encontros, as próximas datas. Então, não deixem de nos acompanhar para que vocês possam participar aí dos próximos eventos.